Paz do Senhor, minhas irmãs, que alegria, nós estamos aqui juntas mais uma semana para a glória de Deus, aprendendo um pouquinho mais, a cada dia, como nossa irmã Cássia diz, uma gota, não é? Cada dia uma porção. Nós temos aqui buscado ao Senhor, tirado um tempinho para ouvir um louvor, para ouvir uma palavra, ouvir uma oração, participar da live, né? Eu estou trabalhando, comecei a trabalhar recentemente, por isso eu estou um pouquinho mais ausente, mas nas minhas orações particulares, as irmãs também são apresentadas e eu peço também, né, a oração das santas, das servas de Deus a favor da minha vida, da minha casa, da minha família, porque assim nós cumprimos a palavra de Deus, a ordem é nós orarmos uns pelos outros, né? Então nós estamos longes, mas ao mesmo tempo nós estamos pertos e juntas, unidas, reunidas no nome de Jesus Cristo, em comunhão. Vai chegar um tempo de nós nos conhecermos pessoalmente, né, nos abraçarmos, termos um tempo assim mais próximo e vai ser bênção para a glória de Deus. Tema base dessa semana, matar aqui em Mateus 14, 28 e 29, que diz assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Quando nós olhamos para esse texto, Jesus ele vem de um grande milagre. Eu imagino que esta multidão estava enfurecida no sentido de querer mais, de estar mais próximo. Quando nós lemos o texto como um todo, nós vemos que este povo está querendo fazer de Jesus um líder político, né? Querem que ele seja alguém que vai libertar eles de Roma. O povo já estava até mal acostumado, porque quando eles precisavam de alimento, Jesus dava o alimento. Quando eles precisavam de cura, Jesus curava, né? Então o povo mal acostumado, né? E o povo está ali buscando Jesus, não para adorá-lo, não para estar na presença dele, aprender com ele, não é mudar sua vida, seu comportamento. É o que nós vemos hoje, irmãos. Infelizmente é o que nós vemos hoje. Muitas pessoas se achegam até Jesus para receber, eles só querem a bênção, não é? Mas não querem o abençoador. E nós vemos que este povo está assim. E eu imagino no meu espírito que Jesus ele dá uma ordem, né? Quando fala assim, logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Então Jesus ele assume uma função de despedir. Imagine, irmão, só Jesus sozinho para despedir aquela multidão, mas os seus discípulos ele dá uma ordem: olha, vocês vão entrar no barco e vocês vão passar para o outro lado. E Jesus ele vai se retirar. Jesus ele vai ter um tempo de intimidade, ele vai buscar a presença de Deus. A notícia do falecimento de João Batista está muito recente. Eu imagino que Jesus ele precisava deste momento, né? E eu entendo e penso no meu espírito, acredito no meu espírito, que Jesus sabia de tudo o que aconteceria, mas ele estava atento. Quando nós vamos ler, nós vemos que Jesus está atento, Jesus sabe. E eu também acredito que os discípulos, por terem experiência e conhecerem este mar, não é que a gente chama de mar, mas na verdade é um grande lago, que ali é natural. De repente está uma calmaria e de repente uma tempestade se levanta do nada. Então nós vemos que esses três evangelistas, Marcos, Lucas, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão narrar, João vai narrar, João, né? João vai narrar de uma forma mais abreviada e Lucas vai narrar uma outra tempestade que Jesus também acalma quando ele está dormindo no barco. Então é outra história, é outro momento que Lucas narra. Então nós vemos que Jesus ele dá esta ordem e na quarta vigília da noite é que Jesus vem. Eu não sei o porquê, né? Eu acredito que Jesus queria dar uma lição a eles. Eu acredito que Jesus queria que eles crescessem ali e soubessem que ele cuida, que ele zela, que ele protege, que mesmo longe ele está perto, porque Jesus ele vem só na quarta vigília. Eu gosto do texto de Marcos, porque Marcos vai dizer assim, Marta lá em Marcos 6, é a mesma história, né? E sobrevindo à tarde, 6:47, e sobrevindo à tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, ele, Jesus, né? E vendo que se fatigavam a remar, então Jesus estava vendo, né? E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Então Jesus, ele se apresenta,
no meio do desespero ali daqueles discípulos, quando eles estão olhando e o vento é contrário, então eles lutaram, o texto mostra que eles lutaram, eles se esforçaram, sabe, eles tentaram com todas as forças humanas para lutar contra aquela tempestade, mas é quando Jesus chega, Jesus já estava vendo, Jesus estava observando, Jesus sabia que eles estavam cansados, é quando Jesus chega e se apresenta a eles. E quando Jesus vem e se apresenta a eles, nós vamos ver que eles vão ficar com medo. Eles vão falar, olha, é um fantasma, né? E Jesus vai dizer, olha, não temas, tem de bom ânimo, sou eu, não temais, né? E respondeu Pedro, então, Senhor, se és tu, né? Manda-me ter contigo sobre as águas, por cima das águas. E nós vemos que Jesus, ele dá uma ordem, vem Pedro, né? E nós vemos que Pedro, ele vai andar sobre as águas, mas por um momento ele vai sentir aquele vento forte e ele vai tirar os olhos de Jesus, e é o momento que quando ele tira os olhos de Jesus, ele vai temer e ele vai afundar. Mas eu acho lindo que ao mesmo tempo que ele está afundando, ele faz uma oração e ele pede, Senhor, socorre-me, ele clama, Senhor, socorre-me, e Jesus estende a mão, e Jesus levanta Pedro, né? Ele vai dizer assim, logo Jesus estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes, né? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quando nós vemos, né, muitas pessoas, é necessário, irmãos, que aquele que se aproxima de Deus creia, que ele exista, que é galardoador daqueles que o buscam. Nós temos que nos relacionar com Deus em fé, crendo. Se Jesus disse, vem Pedro, ele não devia temer, ele devia ali andar. Eu sei que nós somos humanos, nós somos falhos. Querido, tem momentos na nossa vida que é como este mar, tá tudo calmo, tá uma calmaria, e de repente vem uma grande tempestade, e nós muitas vezes tememos, porque nós somos assim, nós somos falhos. Jesus está nos vendo? Jesus está nos vendo. Ele sabe que nós já lutamos com todas as nossas forças, ele sabe. Eu acho lindo que quando o recurso da terra acaba, o recurso do céu chega. Jesus chegou no momento certo, na hora certa. Jesus deixou eles lutarem, eles trabalharem, eles se esforçarem. Mas quando Jesus viu que já não dava mais, que eles já estavam numa situação de cansaço, de fadiga, Jesus se apresenta. E é assim que ele faz com as nossas vidas. Quando nós estamos ali trabalhando, lutando, sabe? Estamos bem, tá tudo em paz na nossa casa, tá tudo em paz na família, tá tudo em paz no ministério, sabe? Tá tudo em paz, sabe? Nos nossos relacionamentos, tá uma bênção e de repente tudo muda, tudo vira, parece que realmente uma grande tempestade se formou, os céus se enegreceram e nós nos achamos assim, lutando contra as correntes, tirando água do barco e fazendo aquilo que nós podemos fazer. Mas eu digo para você, minhas irmãs, Jesus, ele vê, Jesus, ele contempla, ele sabe até quando você pode, até quando você suporta, quando você aguenta. Às vezes é um desemprego, às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma situação no casamento, é um filho que não obedece mais, sabe, que está aí, sabe, causando dentro de casa, trazendo discórdia. São tantas coisas, de repente no ministério alguém se levanta. São situações do nosso dia a dia que são verdadeiras tempestades. Mas eu digo para você que é necessário você crer, é necessário você crer que ele não te deixa, que ele está te vendo, ele sabe até onde você pode ir. A ordem de Jesus é: entrem no barco e passe para o outro lado. Jesus sabia que ali haveria uma grande tempestade, eu creio, tenho certeza absoluta. Esses homens que tinham experiência, sabiam dos perigos, também sabiam, mas Jesus deu uma ordem: vá para o outro lado. Às vezes Jesus, ele nos dá uma ordem, queridos, e ele sabe o que vai acontecer no nosso trajeto. Ele sabe que no meio da caminhada nós vamos sofrer, sabe, tempestade, nós vamos passar por lutas, por dificuldades, não vai ser fácil, vai ter dia que nós vamos chorar, vai ter dia que nós vamos ter força para orar, vai ter dia que nós vamos precisar de alguém orando por nós. Ele sabe que nós vamos precisar de um socorro. E creia, minha irmã, que na hora que você achar que não dá mais, ele vem ao teu encontro, ele vem ao teu socorro. Quando Lucas narra ali
Jesus, ele primeiro ele acalma a tempestade para depois acalmar o coração dos discípulos. Aqui nós vemos Jesus primeiro repreendendo a tempestade e depois acalmando os discípulos. O Deus homem estava ali dando uma ordem: olha, vento, aquieta-te, né? Ele acalma o vento. A natureza tem que obedecer à voz do Criador. Olha, se aquiete. Pode falar mal de Pedro como quiser. Muitos criticam e falam: mas quem é outro? Qual outro homem andou por sobre as águas? Ele não só foi, como ele voltou com Cristo, porque quando Jesus pega nas mãos dele e levanta ele ali, dá esse chacoalhão, ô homem de pequena fé, né? Ô homem de pequena fé, mas Jesus estende a mão e eles voltam juntos para o barco. Então ele andou indo ao encontro de Jesus, mas ele volta com Jesus sobre as águas. Então ele foi o único que nós vemos dentro da palavra de Deus que pôde viver o sobrenatural do ladinho de Jesus, do ladinho do Mestre. Que coisa maravilhosa, que coisa preciosa. Então eu digo a você, minha irmã, se você está passando por situações, creia, ele vem ao seu encontro, sabe, descansa o teu coração, mas não fique parada não, se esforce, né? Você vai chegar do outro lado. Nós temos um alvo também, né? Hoje o nosso outro lado é o céu de glória, não é? É nós chegarmos ali e recebermos a coroa da vida, é entrarmos nas mansões celestiais pela porta, sendo recebidas pelo nosso Senhor. Vamos ter passados por tantas provas, tantas lutas, tantas tempestades, mas eu creio que assim como o Senhor não abandonou nem na ocasião em que ele dorme ali, porque Jesus não tem tempo nem de descansar, minhas irmãs. No dia que Jesus ele tenta descansar um pouco, a tempestade se levanta e os discípulos, em vez também de crerem e descansarem, falam: não, Jesus está no barco, não vai acontecer nada não, pelo contrário, eles vão lá acordar o mestre, falar: Senhor, não te importas que nós perecemos? Jesus, ele se importa, minha irmã. Jesus, ele se importa. Ele não vai deixar você perecer. Ele estende a mão para a sua vida. Ele te põe de pé. Você vai andar, sabe, sobre as dificuldades. Você vai andar. Quantas situações eu já passei, que eu achei também que eu ia perecer. E o Senhor me fez andar por cima deles. O Senhor me deu paz, sabe? O Senhor me deu descanso na minha alma. O Senhor, ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, imaginamos, né? Pelo poder em que nós operamos, nós sabemos que o nosso Deus, ele é poderoso, querido. Ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado de você, ele não me deixa, ele não te deixa, sabe? Você não está só nessa luta, ele está de olho, ele está vendo, ele quer só que você tenha uma atitude de fé, que você creia, que você descanse nele. Você não vai perecer, você não vai perecer, porque ele tem cuidado de você. Ora, Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Ele pode fazer, ele é poderoso, ele pode fazer muito mais. Se hoje você fazer, pode ser até uma oração simples, um clamor tão simples como o de Pedro: Senhor, socorre-me. Pode ter certeza que a mão dele vai estar estendida ao teu favor. Pode ter certeza que ele vai dar a mão para você e vai te fazer andar sobre as águas. Você vai andar sobre as águas de mão dadas com o Senhor. Você não está sozinha, sabe? Ele vai te fazer andar sobre o sobrenatural, viver o sobrenatural do Senhor. Quantas vezes eu vivi o sobrenatural do Senhor? Quantas vezes eu pude experimentar o socorro do Senhor, o livramento do Senhor? Então creia debaixo desta palavra, Deus tem livramento para você. Você não vai morrer, sabe? Você não vai, sabe, naufragar no meio do caminho. Você não vai parar no meio do caminho, sabe? Não desista. A nossa caminhada, ela é longa, minhas irmãs. Nós precisamos estar firmes, nós precisamos ser constantes, sempre perseverantes. Não precisa nós irmos correndo, feito loucas. Eu sei que as mulheres são muito mais ansiosas e não precisa de loucura, minha irmã. Você não precisa ficar correndo para lá, para cá, se agitando demais. Não,
vai devagarzinho, sabe? Vai com a tua força, vai no seu tempo. Nós sabemos que Deus, ele é o dono do tempo, e Deus, ele não trabalha com o tempo do homem, ele tem o tempo dele, ele tem o tempo do homem, mas ele respeita também o nosso tempo. Ele sabe, ele conhece, sabe, as nossas limitações, ele conhece as nossas fraquezas, sabe o que nós conseguimos, o que nós não conseguimos. Ele já está vendo a sua situação, assim como ele estava vendo a situação dos discípulos, os discípulos ali achando que eles iam perecer, morrer, mas Jesus já estava olhando, e Jesus já sabia o desfecho da história, e o desfecho da história é maravilhoso, porque nós vamos ver que eles passam para o outro lado, e quando eles chegam naquele lugar, ó, no 35 vai dizer assim: e quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogaram-lhe que ao menos ele pudesse tocar na orla das suas vestes, e todos que tocavam ficavam são. Teve milagres, sabe? Teve ali poder, teve graça, eu acredito que teve salvação. Esses homens creram quando passaram para o outro lado, que chegaram do outro lado, tinha uma obra maravilhosa para ser feita, para ser realizada. Talvez você está olhando aqui agora e o Senhor já está olhando lá na frente, sabe, como Ele vai te usar, como Ele vai fazer, como Ele vai conduzir todas as coisas. Talvez você está olhando aqui agora, mas o Senhor está olhando além. Então eu quero pedir a você nesta tarde, ore ao Senhor, clame ao Senhor, por mais simples que seja, creia, Ele está com você, Ele não te deixa, Ele não te abandona, Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Ele não é homem, sabe, que foge e que nos abandona no tempo difícil, que fala que está conosco e daqui a pouco vira as costas, sabe, tira do WhatsApp e tira o contato e bloqueia. Não, Jesus, ele não é. Jesus, ele é Deus, ele é Senhor, ele é nosso amigo, ele é nosso Pai, ele é nosso Deus, ele é nosso tudo, ele é o nosso tudo. Então descansa no Senhor, ele está vendo, ele vai te ajudar. Deus tem vitória, Deus tem refrigério, ele vai acalmar essa tempestade, ele vai fazer cessar essa tormenta e você vai celebrar o nome do Senhor, em nome de Jesus, amém? Que você fique com essa palavra, medite nessa palavra e o Senhor vai falar mais contigo em nome de Jesus.